Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num guia bem prático para encontrar mais satisfação na carreira, sabe? A nossa conversa é toda inspirada no livro Seja a Pessoa Certa no Lugar Certo, do Eduardo Ferraz. O nosso objetivo aqui é bem claro: entender como a gente pode alinhar quem somos com aquilo que a gente faz profissionalmente. E para começar, eu queria lançar uma pergunta que, olha, talvez muita gente já tenha se feito. Já bateu aquela sensação de ser a pessoa certa, mas no lugar errado? Aquele sentimento de que as coisas não encaixam no trabalho, sabe? Isso acaba drenando uma energia, uma motivação. E se o segredo para uma carreira que realmente preenche for mais simples do que a gente imagina? A ideia central que vamos explorar é justamente essa. A felicidade profissional nasce de um encaixe perfeito, de uma sintonia fina entre a personalidade de uma pessoa e o que ela faz no dia a dia. Ok, então vamos mergulhar nisso. Para a gente conseguir achar esse tal encaixe, primeiro a gente precisa entender o que atrapalha. E o primeiro grande obstáculo, acredite, somos nós mesmos. Ou melhor, são os filtros que a nossa mente cria e que acabam distorcendo a realidade. Esses filtros têm nome. São os vieses cognitivos. Pensa neles como atalhos mentais que o nosso cérebro usa sem a gente nem perceber. E o problema é que esses atalhos fazem a gente ver as coisas de um jeito meio torto, parcial. Em outras palavras, eles nos impedem de ver o mundo como ele realmente é, o que, claro, impacta demais as nossas escolhas de carreira. Um exemplo clássico disso é o tal do viés do pessimismo. É aquela vozinha que fica repetindo: a vida é muito dura, meu futuro vai ser complicado, nada é fácil para mim. Esse filtro faz a gente focar só nos problemas e, com isso, a gente acaba ignorando oportunidades que podem estar bem na nossa frente. Agora, no outro extremo, a gente tem o otimismo exagerado. Sabe aquela crença de que no final tudo vai dar certo e que não precisa fazer nada para isso acontecer? O perigo aqui, e isso é o mais interessante, é a inércia. É achar que a sorte vai resolver tudo e isso nos impede, de fato, de construir o futuro que a gente quer. E tem também o viés da sensação de injustiça. Essa é a mentalidade de vítima, sabe? A culpa é sempre do outro, o foco está sempre na falta de reconhecimento. Esse tipo de pensamento nos prende num ciclo de reclamação, em vez de nos dar força para a gente mesmo criar nosso próprio valor. Bom, depois de entender esses vieses, como é que a gente pode se conhecer de verdade? Para isso, vamos usar uma metáfora que é muito poderosa: o modelo do iceberg da personalidade. Pensa num iceberg. A pontinha dele, a parte que todo mundo vê, é o nosso perfil comportamental, o jeito como a gente age, se comunica. Mas a maior parte, a mais importante, está debaixo d'água. São os nossos motivadores, talentos, atitudes e, lá no fundo, nossos pontos que nos limitam. A grande chave está em explorar o que não se vê. Então vamos lá, a gente vai agora mapear essas camadas internas, começando pela parte mais visível e descendo até o que há de mais profundo. Na ponta do iceberg, então, a gente tem os perfis comportamentais, conhecidos pela sigla DISC. A dominância se dá bem com desafios, com liderança, a influência brilha em ambientes cheios de gente, de interação, a estabilidade é ótima onde a consistência é mais importante que a velocidade, e a conformidade é perfeita para funções com regras claras que pedem precisão. Entender onde a gente se encaixa aqui já é o primeiro grande passo. Descendo um pouquinho mais nesse iceberg, a gente encontra os motivadores e os talentos. O que de verdade faz a gente agir? É dinheiro? Segurança? É aprender? E quais são as nossas habilidades naturais? A gente leva mais jeito para a arte, para se relacionar, para a lógica? Nossos talentos são aquelas coisas que a gente faz bem quase sem esforço nenhum. E lá na base do iceberg, a gente tem o que nos constrói ou o que nos destrói. De um lado, as atitudes positivas, como proatividade, resiliência, elas são o alicerce de uma carreira forte. Do outro, os pontos limitantes, procrastinação, insegurança, eles podem sabotar até o maior dos talentos. O autoconhecimento aqui é simplesmente fundamental. Então, chegamos ao ponto crucial. Como é que a gente usa todo esse autoconhecimento para finalmente encontrar o trabalho ideal? Vamos começar a conectar os pontos. Para guiar a gente nessa busca, existe um número, uma referência bem poderosa. E esse número é 60%. A regra é simples, mas pode mudar tudo. Uma pessoa tende a ser mais feliz e bem-sucedida se, pelo menos, 60% do seu trabalho permita que ela use suas características mais fortes. Não é sobre perfeição, sobre amar 100% do tempo, mas sobre ter um alinhamento importante entre as suas forças e as suas tarefas do dia a dia. Com essa regra em mente, a gente pode passar da análise para a ação. Chegou a hora de desenhar de forma ativa o nosso projeto de vida. E para inspirar a gente,
Uma citação do Augusto Cury. Melhor é errar por tentar do que errar por omitir. O medo de fazer a escolha errada às vezes paralisa, né? A mensagem aqui é bem clara. O movimento, a tentativa, é sempre melhor do que ficar parado. E isso tudo nos leva à nossa reflexão final. Com base no que a gente viu, desde os vieses que nos enganam até o mapeamento do nosso iceberg pessoal, a pergunta que fica é: qual é o primeiro passo para descobrir o seu lugar certo? A jornada começa agora.